Por que eu não faço leituras de tarô com urgência e eu não cobro taxa de urgência? E por que eu acho um problema fazer isso? Você percebe que assim, você quebrou um osso, você liga para uma ambulância ou você corre para o hospital porque um médico, ele vai fazer alguma coisa prática para resolver o seu problema. Então, isso é uma urgência, isso é uma emergência, isso é uma coisa que, percebe, sim, é uma dor física, ok? E eu não estou negando o fato de uma dor interna ser de fato uma dor, tá? Eu sei muito bem que é uma dor, mas uma dor física, na maioria das vezes, porque não é em todas as vezes, e eu como uma pessoa que tem dor crônica sabe muito bem disso, a gente consegue resolver. A gente consegue, procurando um profissional, a gente consegue resolver, ok? E não é nem em todos os casos, tá? Como eu falei, eu já fui parar no hospital por enxaqueca, nem tomando remédio na veia passa, tá? Então, assim, é o tipo de coisa que... Bom, ok, voltando aqui. Quando você procura um tarólogo para uma emergência, o que a gente faz é acalmar o seu coração, certo? A gente não consegue fazer nada em termos práticos para resolver aquela situação. Então, assim, às vezes você tá muito nervoso porque você terminou com alguém. Às vezes é porque teve uma briga num relacionamento, entende? O que a gente consegue fazer nessas situações? A gente consegue te acalmar com uma previsão, com um conselho, com um acolhimento, ok? É isso que a gente consegue fazer. Dito isso, não dá para você ficar a vida inteira dependendo de um tarólogo, certo? E o nosso papel não é te tornar dependente de um tarólogo a longo prazo. O nosso papel é sempre te ajudar a se tornar independente e protagonista da sua própria vida. Então, quando eu te dou essa opção de emergência, de pagar a mais, você percebe que cada vez mais você entende, mesmo que seja inconscientemente, que as cartas, elas vão te dar aquele alívio na hora que você quiser. E às vezes, o que a gente precisa não é isso. Às vezes, o que a gente precisa é aprender a lidar com as nossas questões por nós mesmos. Ai, Elisa, mas você não ganha dinheiro com isso? Ganho. Mas a questão é que não é esse o nosso papel. O nosso papel como tarólogos éticos não é tornar vocês dependentes. Eu poderia muito bem tornar vocês dependentes das cartas. Eu poderia, tá? Eu poderia fazer vocês serem totalmente dependentes das cartas. Mas o nosso papel, enquanto tarólogos éticos, não é esse. Não é tornar vocês dependentes das cartas. O nosso papel enquanto tarólogos éticos é fazer vocês entenderem que tem questões que vocês precisam aprender a lidar sozinhos. Então, é dar as ferramentas para vocês conseguirem se virar sem as cartas. Ou, às vezes, fazer vocês se interessarem tanto por tarô que vocês podem comprar o baralhinho de vocês e virarem tarólogos, e aí vocês aprendem a usar a ferramenta por vocês. Isso também é uma outra possibilidade, mas digamos que a gente não esteja falando a respeito disso. Tá? A ideia aqui é fazer com que vocês, primeiro, consigam lidar com esse período de espera, que sim, é muito difícil, mas a ansiedade e o período de espera, eles fazem parte da vida, por isso a parte da marcação e a parte da espera, sim, são importantes, tá? E eu sei como que essa ansiedade, ela gera aquela sensação de que você tá meio que se enforcando, sabe? Mas isso é importante, me acompanha, vocês vão entender. E quando chega nas cartas, e quando chega na hora da leitura, e as cartas, elas te dão uma ferramenta
para lidar com isso, porque a gente fez uma boa pergunta e o tarólogo, ele conseguiu te fazer pensar e te dar, assim, um papel de quem realmente tem o protagonismo na sua própria história e não de alguém que só tá esperando, né? Olha como você consegue sair dessa situação por si só. E da próxima vez que acontecer, você já sabe a sensação de esperar a leitura, você consegue aguentar e mais do que tudo você ainda entende que, olha, mas peraí, isso já aconteceu antes. Eu sei qual que é a ferramenta que eu tenho que usar agora. Eu sei lidar com isso. Ao invés de você ser como uma criança que precisa daquela resposta naquele momento. Porque a vida não é assim, a vida não te dá resposta naquele momento, entende? Então, a gente não pode tratar vocês como crianças porque vocês não são crianças. Essa ideia de que... Gente, eu perdi um monte de carta aqui. Essa ideia de que vocês precisam de uma resposta naquele exato momento é assim... Vocês não precisam dessa resposta nesse exato momento. Vocês, na verdade, precisam aprender a lidar com os sentimentos de vocês. Vocês precisam, sim, das ferramentas para isso e as cartas, elas podem ajudar vocês com isso. Vocês não precisam da resposta naquele instante. O que vocês precisam é aprender a lidar com a dor. O que vocês precisam é aprender a viver com um sentimento que é um sentimento de estar desconfortável. O que você faz quando você está desconfortável? Você tem que aprender a viver com isso. Porque a vida é estar desconfortável, a vida é andar, é encontrar um equilíbrio estando desconfortável. E se toda vez que você precisar de uma saída para isso, se toda vez que você sentir um leve desconforto, você correr para as cartas, você não vai parar de correr para as cartas. Então, a ideia é você aprender a esperar no desconforto e pensar, putz, mas será que é isso mesmo que eu preciso? Será que eu preciso dessa consulta de tarô? Será que a última vez que eu já li, eu já não entendi como funciona e eu já não tenho as ferramentas para lidar com isso? Vocês percebem a diferença? Vocês entenderam como, na verdade, é pensado isso? Pelo menos eu pensei muito a respeito disso. Se eu deveria dar ou não esse tipo de opção para vocês, de ter uma leitura na hora que vocês querem. Não dar essa opção para vocês foi uma escolha pessoal minha e uma escolha que parte do meu entendimento de vida e da importância de vocês aprenderem a lidar com os problemas de vocês sozinhos. Porque, sim, eu ganho dinheiro lendo tarô, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais importante que vocês aprendam a viver um pouquinho no desconforto para que depois eu consiga dar as ferramentas para vocês usando as cartas, para que vocês possam lidar com situações parecidas, para quando essas situações aparecerem de novo, vocês consigam lidar com essas situações sem correr para as cartas como um mecanismo de defesa, ao invés de eu simplesmente viciar vocês em cartas. Entende o que eu tô falando?